em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de João, capítulo 6, versículo de 44 a 51. Jesus é o pão da vida, assim Jesus se apresenta. Aquele que vê o Pai é aquele que vem de junto do Pai, de junto de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, diz Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vi, eu venho do Pai, eu tenho uma comunhão com o Pai, eu tenho uma comunhão com Deus. Quem crê possui a vida eterna. Meus irmãos, esta matéria, este assunto, a fé, crer para ter a vida eterna, é algo, parece tão simples para muitos, mas não podemos assim tirar com certeza de uma certa complexidade a nossa fé. Jesus, em outro momento, ele coloca a comunidade dos apóstolos numa espécie de crise ou interrogação, quando ele diz: quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda ordena uma montanha para que ela se desloque de um lugar para outro e ela obedece. E os discípulos começam se perguntando, se eles tinham fé, como que é? Então, se Jesus diz que é quem crê que vai para o céu, quem crê tem a vida eterna, não é que nós não cremos, nós cremos, nós temos a fé, nós nos lançamos em Deus porque nós conhecemos Jesus Cristo, nós temos comunhão com Jesus Cristo, mas a fé não é uma imaginação, a fé não é um achismo, a fé é uma vivência, a fé é uma realidade concreta dentro da nossa existência, dentro da nossa própria vida. Quando dentro do contexto eucarístico, dentro da Santa Missa, muitas pessoas dizem, expressam isso: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, eu tenho fé. O que eu preciso é amadurecer na minha fé. Muitas pessoas são surpreendidas em situações pontuais da vida, nas realidades concretas da vida, e às vezes recorre a meios instruídos por grupos de orações, até pela própria igreja, e as pessoas acham que ter fé é mudar as realidades da vida. Cuidado para que você não procure uma experiência como esta e de repente você crie um trauma, se frustre, se decepcione. Vamos pegar um ponto concreto. Conviver com a realidade de sofrimento, a dor da perca de um ente querido, uma enfermidade, um trauma conjugal, a situação de conviver com dependência química no ambiente familiar e tantas outras situações que às vezes ali faz com que você experimente por um longo período esses traumas, estas realidades de vida, e muitas pessoas ali talvez se proponham a fazer um caminho de oração, as promessas, os exercícios espirituais como meios para transformar esta realidade. Está certo, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Mas quando você acha que a tua fé vai mudar a realidade da enfermidade de um parente seu, de um amigo, e você vem a perder este amigo, esta pessoa querida e amada,
Às vezes você se pergunta: será que é porque eu não rezei com tanta fé? Será que é porque eu não orei suficiente? Será que é porque eu não tive fé suficiente? Claro que não, meus irmãos. A fé não é para alterar a situação, mas é para dar força para conviver com esta realidade. Quando você reza pelo seu pai, pela sua mãe, por um filho, diante de uma enfermidade, e ele vem a morrer, por exemplo, aonde está a fé? A fé está na força que Deus te dá para que você não desista. Isso é fé. A fé não altera os planos de Deus, não altera o círculo natural da nossa própria vida, mas nos leva a compreender como Deus age no mundo, na história, como Deus permite que as situações aconteçam. Isto é fé. É você olhar para as realidades das quais você não compreendem e não as compreenderão, e mesmo assim você não desiste, você segue em frente. Poderíamos dizer, a fé é aquilo que move o mundo, que move os nossos corações, que move a nossa história e nos lança sempre para frente. A pessoa sofre, tem o impacto, a dor, parece que uma parte do peito Deus levou, e a pessoa fica por um tempo ali, e depois ela vai se reerguendo aos poucos, ali com o apoio dos amigos, das pessoas próximas, com esta força de Deus, esta presença de Deus, e com o tempo ela está reerguida, com a marca. Aquela pessoa amada que vai, ela continua sempre presente na memória, que não poderia ser diferente, mas nós seguimos em frente, nós não desistimos. É a força da fé que move as nossas vidas, é movido sim por esta força invisível que vem de Deus, um dom dado por Deus, que nós não paramos de sonhar, nós não apagamos por inteiro este brilho, esta luz que está dentro de nós. E o que nos alimenta tudo isso? A nossa fé. Então, quando Jesus diz que quem crer terá a vida eterna, é quem crê será salvo. Uma outra passagem, Jesus já vai dizer: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, a ausência da fé pode nos levar a nos perdermos por inteiro, a jogar toda a obra fora, descartar tudo aquilo que Deus nos deu. Então é sim, movido pela fé, que nós vamos sempre seguir em frente. Às vezes nem temos tanta explicação ou definição, porque é todo um mistério que Deus envolve a nossa vida, para que ninguém então pare, que ninguém então estacione a própria vida, mas deixe com que o Espírito Santo de Deus mova as nossas vidas pela fé, para continuarmos firmes, sonhando e apegando em Deus e seguindo em frente. Meus irmãos, hoje a igreja celebra São Gaudino, cardeal caridoso. Nasceu em Milão, na Itália, em 1096, em meio a um sermão de defesa da fé e combate da heresia. Ele caiu morto em 1176, um grande defensor da fé, foi um combatente dos opositores da igreja, os antipapas e as heresias. Então, um grande cardeal, fiel à igreja, teve uma ascensão no seu episcopado rapidamente, por força do seu testemunho, da sua fidelidade ao amor a Deus e à defesa da igreja. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa,
alimente a tua fé, aumente a tua fé, ilumine a tua fé e não deixe com que você pare de sonhar. Confie em Deus, se lance no mundo, pois é movido pela fé que nós vamos construir as realidades mais bonitas, agradáveis e amorosas para a nossa vida, a vida do outro, a vida do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.